para ser pior, né? O medo de ir lá colher um sangue e ficar esperando 15, 20, até 30 dias para um resultado, isso é muito angustiante. Seria até interessante que as pessoas perdessem esse medo também, né? Bom, eu preciso fazer um exame de sangue, eu vou pedir para que faça Claro, claro. Você fica livre, você fica tranquilo, não fica pensando, não fica cismado. E se tiver, não é o exame que vai piorar, né? Não. Vai piorar só o seu preconceito. Mas fora disso, ele já tem mesmo e vai ter que ter e vai ter que tratar, né? E se tem, vamos tratar antes. Se a gente for pensar na tuberculose, que é uma doença infecto-contagiosa que a gente trabalha, né? Acho que foi nos anos 30, 35, que teve um número de pessoas muito grande que teve a tuberculose e veio a óbito, né? Então, naquela época, a tuberculose, as pessoas eram até afastadas, né? Tanto que existe o famoso sanatorinho lá de Campos do Jordão, que hoje cuida também, mas antes toda pessoa com tuberculose era retirada da comunidade e colocada lá, porque não podia matar. Então, hoje a gente já vê as pessoas com uma outra visão da tuberculose, né? Mas a tuberculose como é que é? Ela é respiratória. A hanseníase foi a mesma coisa. Teve as colônias, né? As pessoas eram retiradas da família e moravam em colônias. Que hoje o governo até está pagando para essas pessoas um salário, que eu não sei o valor direito, mas paga um salário maior que o mínimo para justificar ter retirado essa pessoa. Muitas das pessoas não tem mais nem para onde ir, já perdeu o contato com família, amigo, não tem mais nada, né? Então ela está aí perdida no mundo. Mas no caso da doença sexual, fala de sexo, aí vem o preconceito, né? Mas eu acredito que com o tempo, a gente falando, a gente conversando, isso vai se tornar menos difícil de se discutir, né? A questão da utilização do preservativo. Porque se a gente tiver apoio de pessoas que percebam que isso é importante, né? Da utilização do preservativo, ou se opta pela abstinência sexual, se o mentor espiritual tem dentro da sua crença a opção da abstinência sexual da sua comunidade, ele também tem que entender que não é todo mundo que vai ter esse pensamento, né? E mesmo, porque o desejo do corpo, principalmente para os jovens, os adolescentes, eles são mais aptos a liberar pelo desejo do corpo do que pensar que pode haver alguma coisa. Se ele for liberar, ter a sua relação sexual, mas tiver preservativo, gente, já é uma ajuda grande. Porque a gente fala assim, porque algumas pessoas dizem, não, mas está liberando a sexualidade e vai virar uma bagunça. Isso já existe. Fazer sexo, todo mundo vai fazer. Agora, vamos conscientizar que se fizer, já que vai fazer, faça com camisinha. Agora, se você pode evitar de fazer, como a igreja orienta que não faça, então, mas é aquele que já não obedeceu à orientação da igreja, tem aquele que não obedece mesmo, a grande maioria, nós sabemos disso, e os dirigentes espirituais também sabem disso, que seus fiéis a grande maioria, na hora das coisas acontecerem, seja o que for, esquece que a igreja existe, esquece de tudo e faz mesmo, né? Então essa prevenção tem que existir, né? Eu acho que até você falou uma palavra que eu acho muito forte, obedecer, né? Obedecer a orientação da igreja dele, porque é isso mesmo que acontece, né? A questão de obedecer... É a obediência que eles falam, né? Por isso que eu falei obedecer. Eu acho que assim, não é a questão obedecer. Eu acho que a questão é de seguir a crença a qual você está ali à sua frente, né? De seguir o que estão te ensinando. Porque obedecer fica tão forte para a pessoa, principalmente quando vai procurar a gente. Né? Olha, eu sou de religião tal e vim aqui fazer o exame de HIV porque é muito forte para a pessoa, eu não obedeci às leis de meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso leva a pessoa a querer se punir. Se punir, né? e ajudar a se diminuir, né? Como é difícil para essa pessoa, se a minha religião segue esse caminho e eu sou pecadora demais, eu não presto. E não é verdade. Dá uma gama de problemas para nós que somos da saúde muito grande. Né? Então eu acho assim, tem as leis de todas as religiões, tem as normas, tem o caminho a seguir, mas nem todos os seus fiéis seguem. Então não adianta a gente tampar o sol com a peneira, nós vamos ter que ter abstinência, nós vamos ter que ter isso, ter aquilo. Essa coisa
é muito maior do que a obediência. Tem a questão do desejo, tem a questão de não acreditar em certas palavras. Acredita na religião, mas em algumas palavras não. Pois é, isso aqui. E às vezes não também, não procura, vamos dizer assim, seguir as orientações e estudar essas orientações, sim, porque às vezes eu entendi errado do que ele falou e muitas vezes nós, falando de nós, somos muito teimosos, somos cabeça dura, que até o seu líder religioso já passou por cima disso, já chegou à conclusão, mas nós ainda continuamos a resistir de falar que isso não pode, que não pode, que não pode. E fechamos os olhos para as coisas que estão acontecendo e muitas vezes recebemos de presente uma coisa que nós não gostaríamos, né? Ter uma pessoa, né? Ou um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou sei lá, alguma coisa, um parente naquela situação, e que fazemos que é pior. Às vezes damos as costas. Damos as costas. Isso, nós que trabalhamos com religião, nós devemos ter essa consciência, e nós que somos religiosos também, vamos, né, procurar estudar, não vamos ser radicais. O radicalismo é muito perigoso em todos os setores, né, Deluz? Então eu acho que nós temos que prevenir. Como eu havia dito que eu tinha que contar uma história de um espírito, não há necessidade de contar a história toda, vocês podem depois lerem, que é um livro, né, que todos conhecem, muitos conhecem, e que conta a história de André Luiz, né, que é o nosso lar. E André Luiz, que era um ser normal como nós, né, e era médico, não se evitou, né, de fazer, né, não fez a prevenção da sua saúde e recebeu um câncer no intestino e faleceu com esse câncer e ficou anos e anos lá, né, uns chama de umbral, outros chama disso, outros chama daquilo, para acordar e ver que aquilo realmente era. E aqueles outros espíritos que estavam por ali o chamavam de suicida. E aquilo era muito triste para ele, porque ele não tinha se suicidado. E o dia que ele conversou com os espíritos, né, superiores, eles concordaram com os que estavam chamando de suicida. Você não preveniu, você não deixou, você fumou, você bebeu, você não fez nenhum tipo de prevenção, o câncer veio, né? Ou seja, ele já estava e saiu, eu não sei como que é isso, mas é uma história da espiritualidade. Para nós que somos espíritas, nós acreditamos que ela é uma história fiel, e aqueles que não conhecem, que não acreditam, mas é por aí. Então você precisa de acreditar no espiritismo para saber se eu faço alguma coisa fora, que eu estou encurtando o meu tempo de vida. E suicídio é isso, né? A gente tirar a vida. Então vamos pensar um pouco, né? E refletir, tá? Deluz, fica à vontade, nosso programa chegou no final e nós temos que dar um tchau até a próxima quinta-feira para os nossos amigos, e pode deixar sua mensagem final. Eu gostei dessa história do suicida, porque é uma das coisas que a gente fala, com as pessoas não percebem, né? Todo mundo acha que suicida é aquele que toma um veneno, dá um tiro, pula de cima de um viaduto, de cima de um trem. Na realidade, toda e qualquer pessoa que ela tenha consciente de que ela precisa de uma medicação, ela precisa parar de beber, parar de ingerir drogas, que ela vai morrer, e ela não faz isso adequadamente, para de tomar medicação e continua usando as drogas, ou, né? Essa também é considerada uma pessoa suicida. Não precisa ser o espírito de dizer que você é um suicida você analisando lento. Um suicida lento, né? Porque aquele que pula em cima do trem, ali. Né? Mas aquele que vai para o seu remédio, ele vai ter uma morte lenta e dolorosa. E sabe que está encurtando a sua vida. Mas é isso, meus amigos. Nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês que nos receberam aí na sua casa. Deluz, muito obrigado por você ter vindo. Eu já te falei, nós vamos continuar te explorando nesses assuntos e em outros assuntos que também que você pode nos ajudar, tá? Para que possamos conversar pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, um pouquinho sobre esses assuntos. Queremos agradecer a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, que é nosso Mestre, a todos os nossos companheiros da espiritualidade, que nos permitiram, né,
fizéssemos esse programa e que chegássemos até aí.